Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E aqui nós estamos reunidos para dar continuidade aos nossos estudos, que estamos aí no livro segundo, capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. E agora nós estamos no item 8, que fala das semelhanças físicas e morais. Kardec aqui faz cada pergunta uma mais interessante que a outra. E para nós iniciarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, este anjo que nos acompanha nessa jornada terrena, a toda a espiritualidade amiga, os mentores que nos acompanham nesse grupo de estudos que continuamos aí firmes e fortes, e também a todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook e do CEF. Vamos agradecer a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus, ela que nos acompanha todos os dias e nos envolve com seu manto azul de luz. E assim chegamos até seu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. É muito bom caminhar contigo. E agradecemos ao nosso Pai, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Obrigada, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui. E assim, pedimos permissão a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos ao Livro dos Espíritos de hoje. Então, Gerson, você vai dar continuidade, paramos na 208, correto? Correto. Pergunta: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Resposta: uma influência muito grande. Como dissermos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, o que eu entendi aqui, né? Então, sim, os pais têm uma influência, né? Através da educação, transmitir toda a referência moral, filosófica, que, que de forma que tenham entendimento para evoluir como boas pessoas dentro de uma sociedade, como cidadão. E quando os pais falham nesse sentido, como diz aqui na resposta, são negligentes, é que foram negligentes na educação, negligenciaram a educação. E eles serão condenados, né? É uma falha. Porém, também existe o inverso, né? Existem pais que dá toda a referência, né, para os filhos, referências corretas nesse sentido, né? Mas os filhos optam em seguir caminhos tortuosos, né? Caminhos não retos. E penso que isso é algo assim que tem relação com o livre-arbítrio, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. As regras são dadas, mas a condução, cada um tem a sua forma de conduzir, se conduzir, né? A sua moralidade aqui na Terra. E conforme a gente, lembrando aí, acho que foi na 203, na questão 203,
que nós herdamos 100% dos pais a questão física, a questão biológica, o DNA, a gente viu, A né? genética. Agora, na personalidade, no padrão de comportamento, é 50% convivência, influência dos pais e 50% do que a gente vem, que a gente traz de outras reencarnações, né? Então, são outros padrões de comportamentos que a gente vem tendo em todas as reencarnações. Então, é dessa forma que eu interpreto. Que sim, os pais têm toda a influência na formação dos filhos, nessa questão moral. Interessante essa pergunta de Kardec, porque essa parte aqui ele vai esmiuçando, né, gente? Ele vai fatiando bem aqui essas questões, né, próximas, que fala das semelhanças físicas e morais, porque nas anteriores, Gerson, até como você nos lembrou, a gente já viu que a questão moral a gente não herda, né? A gente traz muitas as experiências de vidas passadas que o espírito ele vai acumulando. A gente herda semelhanças físicas, mas as morais não. Mas nessa parte da infância, que é a fase primordial, a principal fase que todos nós aí passamos, é que os pais têm essa responsabilidade de transmitir, né, essa boa educação. E eu falo boa educação não é no sentido moral, não é na melhor escola top, o melhor computador top, o melhor celular top, não é nada disso, mas é a questão das boas maneiras, de como agir perante uma sociedade, né? Aquilo que o Evangelho nos ensina, ser um homem de bem. Então, essa educação, os pais têm uma grande responsabilidade. Não é à toa que a espiritualidade aqui, ó, já responde, exerce e muito, né? Então, os pais têm essa missão. E aqui, sem julgamentos, mas aqueles pais que não cumprem essa sua parte aí perante os filhos, eles falharam, né? Eles vão falhar em sua missão. Por isso que é tão importante os pais assumirem essa responsabilidade, porque não é só mais um ser que põe no mundo, né? Tem aquela responsabilidade de dar essa boa educação. A gente vê muito na fase da adolescência, que é onde o espírito ele começa a retomar o seu caráter, né, de vidas passadas. Por isso que por vezes se fala, né, que a fase da adolescência aí ela é muito difícil, porque o espírito que vem, ele vai se confrontar com aquilo que ele traz e com aquilo que ele recebe. Então, se a gente pensar, lembrar, olhar para um adolescente com esse olhar de acolhimento, né, nessa situação por qual nós todos aqui passamos, para a gente, nós adultos, fica mais fácil esse entendimento e o quanto nós adultos que estamos em volta desse adolescente, nós temos essa responsabilidade de transmitir o que é bom, né? Porque o adolescente, ele vai se confrontar, né? Mas aquilo que está sendo passado, que está sendo visto, é tão importante. O Evangelho já nos ensina, né? Que as crianças, eles aprendem com as nossas atitudes, com as nossas ações. Por vezes, aí, crianças que estão no lar, que vai acompanhar, que percebe que, por exemplo, faz o evangelho no lar, que tem o seu momento de conexão, de oração, o filho ele vai crescendo com esse hábito. Às vezes a gente fala, é só uma criança, não entende. Entende sim, gente. Nós todos carregamos
em nossas memórias. Nós carregamos tanta coisa e às vezes a gente, na fase adulta, a gente fala assim, mas eu era tão pequenininha, eu não lembro, mas o nosso inconsciente tem memória. A gente lembra sim. Então, todos esses atos, atitudes, o que falamos, o que fazemos, é muito importante para essa fase, para a gente ensinar aí essas crianças. Hã? Também tem o outro lado, né? A gente vê a influência dos filhos sobre os pais, né? Tem muitos pais que não são espíritos tão bons, que acolhem filhos espiritualmente muito mais elevados do que ele, né? E muitas vezes esses exemplos todos partirão dos filhos. Então, a missão desse espírito que vem como filho de melhorar seus pais, né? Porque vem de todos os lados, né? Então, aquele pai alcoólatra, aquela mãe totalmente omissa, né? Muitas vezes poderá melhorar em função de um filho mais carinhoso, de um espírito mais elevado, que os ajudarão muito, né? Então, tem os dois lados, né? Muito bem lembrado, Suzeli, porque a gente já viu, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que numa família vêm espíritos afins e vêm aqueles que são como provas, expiações, né? Que podemos receber um filho que é um espírito superior ao adulto, aos pais, ou o contrário. Por quê? Porque se está ali, nessa família, é para um aprender com o outro, um ensinar o outro, e até a Sueli, quando a gente iniciou aqui o livro dos Espíritos, a Sueli sempre falava aí para nós, e fala, que sempre vem um que é para puxar o outro, aquele que sabe mais vai puxar o outro. Então, é isso que acontece, né? Porque é interessante a gente reviver essa parte, porque nunca estamos na família errada. Sempre estamos onde temos que estar, né? Então, vamos continuar? Sim. A 209 sou. Então, por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Olha só. Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Olha a pergunta de Kardec, né? Por que tem essa diferença entre caráter do pai e caráter do filho? E a espiritualidade responde: um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o dirijam para uma senda melhor. E muitas vezes Deus atende. Veio bem ao encontro do que nós estávamos comentando agora, né? Que a espiritualidade foi muito clara aqui. E a gente, como a gente comentou, é muito comum em famílias que têm as simpatias, que veem um espírito mais inferior, e assim a gente percebe que destoa, né? Destoa daquele conjunto familiar. Mas a gente, hoje, com todo esse conhecimento, é a gente olhar e entender que esses estão aqui para aprender conosco. E vale também esse conhecimento para a gente olhar e não julgar. E quando olhar, não precisa dizer, mas mentalmente, né? Estou aqui para aprender a amar. Vou me esforçar para te ajudar nesse processo. Porque muitas vezes, essas falhas que a gente comenta, membros da família
Aí rotula, né, aquele filho ou aquela filha, ovelha negra, né, a ovelha negra da família, né, rotulado. E por vezes os familiares excluem. Ah, deixa, é assim mesmo, né? E tipo, ah, não tem jeito. E aí vale a reflexão para todos nós. Será que é assim que temos que agir? Entender que ele é um filho de Deus assim como nós. E se ele escolheu estar no meio de nossa família, é para ser acolhido. E quando a gente não souber o que fazer, que aquelas ações, aqueles atos não tá tendo resultado, gente, qual é a melhor forma de ajudar? É orar. É orar por aquele espírito, né? Em nossas preces, mentalizar para que ele dê essa oportunidade de aprendizado, de ver quantas coisas boas ele pode seguir, não ir por um caminho da droga, não ir por um caminho do álcool, né? Porque quantos espíritos vêm? Porque todos nós, gente, todos nós viemos para nos melhorarmos. Então a gente vai se melhorar quando a gente olha o outro e vê aquela oportunidade. O que eu faço? E por vezes aquela ovelhinha negra que a gente chama para estar aqui na nossa família é para a gente também se trabalhar, para também a gente se melhorar. Eles também são instrumentos para nós, para a gente desenvolver, primeiramente, o amor, gente. Desenvolver o amor, desenvolver essa fraternidade, a paciência, a tolerância. Então, esse aprendizado é uma via de mão dupla. Ela não é via única, é duas mãos, né? Vai e volta, vai e volta. Então, essas perguntas aqui que Kardec está fazendo, quer dizer, está fazendo não, né? Fez para a espiritualidade, é tão interessante porque faz a gente refletir na nossa vida mesmo, o que a gente vive no real, gente. Quem de nós aqui pode não ter na família bem próxima, na família aqui de origem, mas tem alguns familiares que a gente vê, né? Que às vezes tem família que nem quer comentar. Cadê fulano? Ah, não sei. E tá tudo certo, né? Então é a gente não excluir. E eu vou até um pouquinho além. Eu sou uma apaixonada pela constelação familiar. Tudo que a gente exclui não é bom, porque em algum momento aquilo volta de outras formas para a gente. A gente tem que olhar, ver, acolher no coração. É um processo, gente. Ensina realmente nos amar, não excluir ninguém. Porque quando a gente exclui, a gente está deixando isso passar por gerações. Se tem alguém em nossa família e a gente exclui, em outras gerações pode ser que isso se repita. Então é olhar, é fazer a nossa parte, acolher com carinho, colocar em nossas orações. Gerson, você quer falar? Pode falar. Só complementando uma frase que você falou, que o Espírito escolheu estar aqui, né? Além de escolher, ele foi autorizado. Verdade. E a gente viu que no mundo de Deus não existe o acaso, não existe a coincidência, é tudo proposital. Então, são promessas feitas lá no plano espiritual. Uhum. Quando esse Espírito desenhou vir para um grupo de almas, né, espíritos encarnados aqui, diferentes da dele, houve sim um pedido dele, houve sim uma autorização mútua de ambas as partes, e foi concedido. Então, só reforçando ainda mais o que você falou, não é porque não é só foi pedido e foi autorizado e foi concordado. São promessas feitas no plano espiritual.
Isso mesmo. Então, Bem de lembrado, novo, não gente. existe o acaso, não existe a coincidência. Verdade. Tudo tem um motivo, tudo tem um motivo. Verdade. E como a Meire falou, né? A ovelha negra também tem muito a ensinar, né? Sim. Mesmo que seja um espírito inferior, é aquele membro da família que vai brigar, que vai gritar, que vai apontar muitas vezes o que os outros membros não teriam coragem de falar com calma com os pais, por exemplo. Então, a ovelha negra, ela também vai ensinar muito, ela também vai apontar, né? Como o Gerson falou, nada é por acaso. Então, ela está ali por algum motivo, não só da evolução dela, mas da evolução de todos os familiares, né? Bem lembrado. Verdade. Eu queria comentar só um negócio. Assim, eu acho que é um apanhado de tudo. Mas, assim, a beleza, o amor de Deus. Porque nesse trecho eu fecho muito a parábola da ovelha perdida. Todos têm chance de melhorar, tá? Eu errei essa encarnação, mas Deus não vai esquecer. O meu pastor não vai me deixar morrer, vai largar as pessoas que já estão num outro patamar e vai atrás. Então, ele vai dar chance para essa ovelha negra e para a família também, né? Como a Suzy falou, como todos falaram. Né? Então, aí o amor, a justiça da reencarnação de Deus, né? Que ele oferece isso para a gente. E Deus não dá a cruz mais pesada do que a gente pode carregar. É verdade. Né? Então, vivendo na nossa família, nós temos condições, porque foi permitido. E a gente vai aprendendo, porque Deus, o plano vai mostrando o caminho através da oração. Então, assim, aqui a parábola da ovelha tá, ó, é o amor, eu não sei, eu consigo. Aqui, para mim, é direta essa. Uhum. Tá? Então, todo Sim. mundo aprende. A reencarnação justamente é para isso. Todo mundo aprende. Todos têm o que ensinar um para o outro. Verdade, Sueli. E a gente vê também que muitos espíritos aí, eles reencarnam, que eles podem vir de outros orbes. Vocês lembram que a gente passou por estudos que a gente viu que os planetas, eles são solidários entre si. Esse é um momento deles serem solidários entre si. E a gente vê que existem aí espíritos que vêm de outros planetas e que têm hábitos diferentes. Quando o espírito vai sair daquela fase infantil e que vai começar a demonstrar ali o seu caráter, às vezes a gente vê ali que tem hábitos diferentes dos nossos. E aí a gente rotula, né? Como a ovelha negra, é diferente, ai, deixa ele. Mas é entender, porque a gente já viu que não é só o nosso planeta, gente. Não é só o planeta Terra, existem tantos outros planetas e a gente já viu que hoje eu tô aqui como Meire, né? Tô com essa minha pele, com esse meu cabelo, tô aqui com o Gerson, né? Que também vem aí digamos assim, de outra cultura, de outra raça. E na próxima reencarnação, eu posso vir, né? A africana, eu posso vir asiática. Então a gente já viu que mesmo no planeta Terra tem culturas diferentes e nós estamos um para aprender com os outros. E eu falo assim, por mim, pelo Gerson, na cultura, né, japonesa, nossa, o quanto eu aprendi e vivo aprendendo. Sempre com o Gerson, com a minha sogrinha. Então, quanta coisa assim que eu levo para a vida,
para a vida, para o meu espírito. E eu tenho certeza também que o Gerson, quanta coisa aí aprendeu e aprende também comigo, com as minhas culturas. Então, é muito interessante a gente olhar por esse viés também, essa proximidade. Esses estudos não são distantes da nossa realidade. Então, estamos aqui, gente, realmente para aprender a amar, né? Como Jesus ele não veio trazer essa lei do amor à toa. Amar uns aos outros como eles são. E é aprender mesmo, gente. Porque mesmo aquele que a gente rotulava, eu vou até falar no plural, porque hoje em dia a gente vai se trabalhando. Quando a gente ir para o presente de rotular, a gente vai, né, lembrar, opa, olha a minha oportunidade de eu me melhorar, né? Mas aí quando rotular, vou lembrar. Eu tô aqui para quê? Para aprender a lidar. E quando a gente acha que um espírito ali é uma pessoa difícil, né? Quando a gente fala assim, uma pessoa difícil essa daí, né? É porque a gente ainda não aprendeu a lidar com essa pessoa. Por que que a gente só atribui essa qualidade aí, né? Então vale essa reflexão. Suzelei, você vai fazer a 210? Sim, 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Resposta: não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhe foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Tudo aquilo que a gente falou, né? Ele não vai mudar o espírito do filho. Se ele é um espírito inferior, o pai não tem o poder de mudar, mas poderá ajudar, e ajudar muito. E os pais vão ter que entender que é uma prova, né? Que é uma prova a ser cumprida, né? Como a Mary falou, a gente não pode abandonar, a gente não pode negar. Então, a esse pai foi confiada essa prova, que ele deverá, através das orações, através dos seus bons exemplos, né? Melhorar essa criança. Ele não vai mudar, mas ele poderá melhorar. Chico Xavier dizia o seguinte: uma oração de uma mãe pode arrebentar os céus. E é verdade, né? Uma mãe, ela sente, ela pressente, e a oração dela é muito forte, seja que mãe for. Eu tenho a certeza que a prece dela é escutada. Então, a gente vê muitos pais, né, nos lugares de drogas, procurando seus filhos, nos bares, né? As pessoas dizem, não adianta, né? É um trabalho perdido, mas os pais insistem até o fim, né? Às vezes a gente vê uma reportagem de um pai procurando um filho sumido há tanto tempo, né? Vítima de drogas. Nas nossas vibrações, oramos tanto, né? Pedimos tantas vibrações para eles, né? Imagine os pais, né? Uhum. Então, o que eu coloco é o seguinte: essas provas são dadas, eu acho que a espíritos que poderão, né? Que têm essa capacidade, eu acho que de cumprir essa prova, né? Então, o pai, os pais de filhos bonzinhos, de espíritos bons, é muito fácil ser pais. Mas quando a gente é pai de filhos com vários problemas, aí é que a prova é cumprir, a gente vê a prova dessa pessoa. E volta a insistir o que o Chico dizia: oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, dos céus.
Lembrando que a gente falou agora há pouco, né? Tudo isso, todo o plano já foi concordado lá em cima. Nada é ao acaso. Nada é o acaso, foi concordado lá em cima. Ah, também, de novo, repetindo aqui, a personalidade de uma pessoa, 50% vem dos pais, 50% vem de outras vivências. Então, existe, sim, uma importância grande dos pais e dos filhos também, né? Vamos lembrar que é uma via de mão dupla, né? Mas, quero dizer, está tudo concordado lá em cima. Nada que é por acaso, é a E, missão que temos e aqui. muitas vezes, né, os pais se perguntam, se culpam, né? Onde eu errei? O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Não, não errou. Tinha que passar por aquilo, Sim. né? Se ele Isso. não foi omisso, se ele cuidou, se ele deu bons exemplos, ele não errou, né? Ele não tem essa. É, é muito legal essa pergunta de Kardec, né, gente? E aqui a gente vê claramente que a espiritualidade nos responde. Que a gente realmente não pode escolher aquele espírito que vai reencarnar, né? Porque esse espírito que vai reencarnar, como vocês falaram, eles precisam de nós e nós precisamos dele. De novo, é aquela via de mão dupla. Então, mas a gente pode o quê? Ajudá-los nesse processo de melhoramento. Olha a importância aí de novo, né? Essas questões aqui é para a gente refletir o quão nós temos de importância na educação do outro, para influenciar os outros. Por isso que é a importância de nos melhorarmos, porque quando a gente se melhora, a gente auxilia quem está próximo, através do exemplo, né, dos ensinamentos, das nossas ações. Então, essa importância que a gente tem, e às vezes a gente vê assim, né, gente? Toda criança que os pais procuram dar o bom e do melhor. Boas escolas, bons estudos, bons cursos, boas tecnologias, né? Às vezes ficam muito preocupados naquele desenvolvimento do ter aquilo. E o ser? Como é que está o ser, né? Aquele ensinamento para a evolução espiritual mesmo. Então, é importante essa reflexão, porque eu sou da área da educação. Então, eu vejo e presenciei já muitos que tinham o bom e do melhor. Mas, na hora de um projeto de solidariedade, de respeito mútuo, essas crianças, por vezes, se demonstravam muito egoístas. Some, some, some. Então, já tinha uma resistência maior. Então, a gente tem que dar esse subsídio, sim, material, porque todos nós precisamos, todos nós, né? Mas a gente tem que ter essa preocupação com esse desenvolvimento intelectual do filho e auxiliar nessa moralidade, porque eles não vão herdar, mas eles vão se inspirar nos adultos. E quantas vezes é lindo de ver, né, gente? Às vezes roda aí pela internet vídeos que filhos veem atitudes solidárias, fraternais dos pais e depois eles vão repetir. É lindo demais, né? Às vezes a gente, aqui na nossa família, então quando a gente faz também o evangelho de quinta-feira e de domingo com a nossa família, por vezes nossos familiares estão aqui, né, Gê? E aí tem o nosso sobrinho, o Davi, ele já pega, gente, ele fala, vamos, vamos, pai.
Tá na hora do evangelho. E aí ele escolhe a música. Mas por quê? Porque, assim, mesmo quando ele já era assim pequenininho, hoje ele tá com 7 anos. Quando era pequenininho, a gente colocava, né? Então, é claro, a gente muda um pouco o evangelho, a gente faz de forma um pouco mais rápida. Quando a gente vai fazer oração, a gente fala Papai do Céu. Aí a gente insere, né, Davi? A gente vai falando, né? E é tão gostoso porque ele escolhe, gente, a música. É muito, muito interessante isso. E ele chama o meu irmão, ele chama o pai dele. Vamos, pai, tá De na repente hora. pegar as águas. É, pega a água. E ele é o único que sai da mesa e ele bebe todinho o copo, gente. Ele não deixa uma gota, ele bebe todinha a água dele. Então, assim, e eu me encho de alegria de ver, porque, assim, sutilmente, gente, acredite, os nossos exemplos, às vezes a gente acha que não atinge ninguém, atinge sim, atinge, gente, né? E olha só, a gente tem aí só alguns pouquinhos minutos. Olha quanta coisa boa a gente conversou. Mas alguém mais gostaria de conversar? Porque é 211, vamos deixar para a próxima semana? Sim. Sim. Então podemos encerrar. Então, agradecidos por tantas reflexões que trouxemos aqui hoje, por tantas lembranças, por aquelas reflexões que nos faz refletir. Por que estamos aqui? Por que estamos nesse seio familiar? Porque estamos aqui nesse grupo de estudos. E obrigada, Jesus. Obrigada por tantas reflexões, pois não temos dúvida de que o Senhor esteve conosco. E como é bom estudar em grupo. E que nós tenhamos uma excelente semana com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares, e que possa reverberar em todos os nossos familiares. Então, gente, até semana que vem, com fé em Deus.